Você não está quebrado. Você está sendo forjado. A dor que você sente agora não é o fim da linha. Ela é o ponto de partida de uma das fases mais poderosas da sua jornada. Pode parecer contraditório ouvir isso quando o que te envolve é tristeza, medo, desânimo ou solidão. Mas é justamente nesse estado de escuridão que a luz da transformação começa a nascer. A verdade é simples, mas difícil de aceitar. A dor é inevitável. Vai bater na porta quando você menos espera. Vai tirar o sono, apertar o peito, bagunçar tudo por dentro. E por um tempo você vai acreditar que não há saída. Mas há. Sempre há. E mais do que uma saída, existe um caminho de crescimento, um processo de reconstrução interior que começa agora. Com você decidindo que não será destruído por essa dor e sim reconstruído por ela. Você não precisa entender tudo agora. Não precisa ter respostas. Mas precisa decidir algo. Não vai se entregar. Não vai permitir que essa dor te defina. Ela vai te ensinar. Vai te forjar. Vai te transformar em alguém mais forte, mais sábio, mais inteiro. A primeira coisa que você precisa entender é que todo mundo sofre. Todo mundo. Por mais que pareça que os outros têm vidas perfeitas, todos sangram por dentro em algum momento. A diferença está no que cada um faz com esse sofrimento. Há quem enterre sua dor e viva como um zumbi emocional, sempre presente, mas nunca inteiro. E há quem use essa dor como alicerce para se erguer com mais coragem, propósito e verdade. Você tem esse poder, mesmo se agora tudo parecer desmoronando, mesmo se você estiver emocionalmente exausto, mesmo que tenha perdido algo ou alguém que considerava essencial. Ainda há algo em você que sobreviveu. E o que sobrevive é semente de força. A dor não vem apenas para te machucar. Ela vem para te mostrar quem você realmente é. Quando tudo está bem, qualquer um parece forte. Mas, quando o chão desaparece, quando as certezas evaporam, quando a solidão grita e o mundo parece desmoronar, é aí que o verdadeiro eu aparece. É aí que você tem a chance de descobrir o que realmente importa, o que realmente te move, quem você realmente é. Você pode ter sido traído, abandonado, rejeitado, humilhado, ignorado, enganado. E tudo isso dói, porque você é humano, sente, se entrega, confia. Mas mesmo quando alguém te quebra por fora, ninguém tem o direito de te destruir por dentro. Isso só acontece se você permitir. E você não vai permitir, porque algo em você está despertando. Algo em você quer viver, quer florescer, quer mudar. Talvez você esteja no meio de uma dor silenciosa, daquelas que não saem nas redes sociais. Uma dor íntima, quieta, mas devastadora. Talvez esteja enfrentando a dor de uma perda, o fim de um relacionamento, o fracasso de um sonho, a sensação de ter sido esquecido pela vida. Mas ouça com atenção. Essa dor está te empurrando para o seu verdadeiro renascimento. Não é uma frase bonita. É real. A dor está quebrando tudo o que era frágil, falso, superficial. Está te mostrando que certas pessoas não eram para ficar, que certos lugares não te pertencem mais, que certas versões suas já não cabem na sua evolução. A dor está dizendo: você merece mais, mesmo que isso doa agora. Você não precisa sair disso inteiro. Precisa sair mais verdadeiro, mais consciente, mais desperto. A dor não vai sumir de uma hora para outra, mas ela vai mudar de forma. Vai deixar de ser peso e se tornar ponte. Vai deixar de ser buraco e se tornar base. Porque quando você começa a dar significado ao que viveu, a dor começa a perder o poder de te paralisar. A dor não é sua inimiga. Ela é sua professora. Te ensina limites. Te ensina a olhar para dentro. Te ensina que você é mais forte do que imaginava. Que consegue levantar mesmo quando não tem forças. Que ainda é capaz de amar, de sorrir, de se reconstruir. Que ainda há vida, mesmo depois da queda. Você não precisa fingir que está bem. Pode admitir, está difícil.
Está cansativo. Está doendo. Mas também pode afirmar com coragem: eu não vou desistir de mim. E essa escolha muda tudo. Transformar dor em força não acontece num passe de mágica. É uma construção. Uma jornada feita de pequenos passos. Às vezes, levantar da cama já é vitória. Às vezes, tomar um banho é um ato de resistência. Às vezes, dizer não é um grito de amor próprio. Aos poucos, dia após dia, você vai se sentir mais forte, mais centrado, mais você. Você vai perceber que aquilo que parecia te quebrar estava, na verdade, te moldando. Que aquela decepção foi proteção. Que aquela perda abriu espaço para um recomeço. Que aquele fim foi necessário para te tirar da zona de sobrevivência e te colocar no caminho da plena existência. Você vai descobrir que ainda pode confiar, ainda pode amar, ainda pode sonhar e, principalmente, ainda pode recomeçar. Recomeçar mais sábio, mais seletivo, mais inteiro. Essa dor não é o fim da sua história, é o início do seu despertar. Você vai transformar cicatrizes em força, memórias em aprendizado, queda em crescimento. Vai olhar para trás e dizer: doeu, mas me fez crescer. E nesse dia, você vai agradecer a si mesmo por não ter desistido. A vida te chama para ser mais do que vítima da dor. Te chama para ser protagonista da sua superação. E esse é o seu momento. Não amanhã. Não quando tudo melhorar. Agora. Você não é definido pelo que perdeu. É definido pelo que escolhe fazer a partir de agora. Toda pessoa que já se reergueu depois de cair começou com um simples ato. Decidiu não parar ali. E essa decisão silenciosa, tomada no meio do caos, é o que muda tudo. É fácil falar de força quando tudo está bem, mas a verdadeira força se revela quando tudo está desmoronando, e mesmo assim, você dá um passo. Ainda que trêmulo, ainda que doído, ainda que desacreditado. Um passo já é suficiente para mostrar à dor que ela não tem a última palavra. Muita gente vai te olhar e ver só a casca, o sorriso, o andar firme, a voz segura. Mal sabem eles quantas vezes você lutou com seus próprios pensamentos só para continuar. E isso precisa ser reconhecido. Não por eles, por você. Porque você já é prova viva de que dor não é sentença. É solo. Solo fértil para florescer uma nova versão sua. Mais consciente, mais madura, mais inabalável. Tem dias em que tudo o que você consegue fazer é não desistir. E isso por si só já é vitória. Você não precisa sair forte da dor. Precisa apenas sair em movimento. Porque é no movimento que a transformação acontece. Recomeçar não é retroceder. Recomeçar é ter a coragem de se permitir tentar de novo, mesmo depois da falha, da rejeição, da perda. Recomeçar é gritar em silêncio: eu ainda acredito em mim. E acreditar em si mesmo, mesmo quando ninguém mais acredita. É o maior ato de resistência que existe. Você não precisa entender o porquê de tudo agora. Algumas respostas só chegam depois que você avança. Só aparecem quando você para de se perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a dizer: isso não vai me parar. A vida não te cobra perfeição. Cobra presença. Coragem de seguir mesmo sem certezas, porque a força verdadeira não está em ter tudo sob controle. Ela está em continuar, mesmo quando tudo parece fora de controle. E sim, vai ter medo. Vai ter insegurança. Vai ter lembrança que machuca. Mas também vai ter cura. Vai ter renascimento. Vai ter superação. Vai ter aquele dia em que você vai sorrir de novo. E será um sorriso mais puro, mais forte, mais verdadeiro. Você vai se surpreender com sua própria evolução. Vai olhar para trás e perceber que, embora tenha sido ferido, não se tornou amargo. Embora tenha sido traído, não perdeu a capacidade de confiar. Embora tenha caído, não perdeu a disposição de levantar. E talvez você pense:
Mas eu ainda não vejo nada disso em mim. Tudo bem. Sabe por quê? Porque isso está nascendo agora. Crescendo, pouco a pouco, dentro de você. A força não é algo que você tem de um dia para o outro. É algo que você constrói. Com suor, com lágrimas, com silêncio, com recomeços. E se ninguém te disse hoje, você está indo bem. Mesmo quando se sente mal, você está avançando. Mesmo quando parece parado. Porque só o fato de você estar aqui lendo isso, buscando algo além da dor, já prova que há vida pulsando em você. Há um espírito guerreiro gritando dentro de você para não parar. Você não é fraco por sentir. Não é fraco por ter medo. Não é fraco por ter chorado. Você é humano. E ser humano é viver entre feridas e curas, entre perdas e descobertas, entre dor e força. Continue. Não desista. Agora. Ainda não viu o que vai florescer disso tudo. Ainda não viu o quanto sua história vai inspirar outras pessoas. Ainda não viu o quanto esse momento que te fez sentir tão pequeno vai ser a base para você se tornar grande de verdade. O mundo precisa da sua força, da sua experiência, da sua superação. Não como alguém perfeito, mas como alguém real. Alguém que sofreu e escolheu continuar. Que caiu e escolheu levantar. Que doeu. Mas escolheu não viver ferido para sempre. Você não precisa de respostas. Precisa de fé. Fé em si. Fé no processo. Fé na jornada. Porque o que está nascendo em você agora é mais forte do que qualquer coisa que tenha te machucado. Você já venceu muito mais do que imagina. Só o fato de ter passado por tudo o que passou e ainda estar aqui, respirando, buscando melhorar, já é sinal de uma força que talvez você não tenha reconhecido totalmente ainda. Mas está em você. Sempre esteve. E agora é hora de olhar para dentro e honrar cada passo, cada pequena vitória que você já teve. Porque superar não é sair ileso. Superar é sair mais consciente. É olhar para o que te machucou e dizer: isso me feriu, mas não me destruiu. E, mais ainda, é dizer: eu sou mais forte por causa disso. A dor pode ter tirado o brilho dos seus olhos por um tempo, mas ela também está te ensinando a ver com profundidade, a enxergar quem é de verdade, a perceber que nem todo mundo vale a sua entrega e que seu amor próprio é o seu bem mais valioso. Há um detalhe que muitos ignoram na jornada de superação: as pequenas vitórias. Acordar no dia seguinte, mesmo sem vontade, comer algo saudável, ligar para alguém em vez de se isolar, dizer não quando você sempre dizia sim, por medo de desagradar, ficar em silêncio quando o ego queria gritar, chorar quando precisava, em vez de engolir tudo de novo. Essas pequenas vitórias são como tijolos. Você vai colocando um sobre o outro, e quando percebe, construiu uma fortaleza interna. Uma nova versão de você, mais centrada, mais seletiva, mais preparada para o que a vida trouxer. A dor não some de um dia para o outro, mas ela muda de lugar. Sai do centro e se transforma em base. Você deixa de ser dominado por ela e passa a usá-la como impulso. Não se trata de esquecer o que aconteceu, e sim de recontar a história com um novo olhar. Você pode escolher o papel que vai assumir, ou vítima do que viveu, ou protagonista do que vai viver daqui para frente. E não é uma decisão fácil. Ser vítima traz conforto temporário. Dá uma explicação para a dor. Te exime de responsabilidade. Mas te prende. E o mundo está cheio de pessoas presas em histórias antigas, repetindo dores, recriando traumas, sabotando a própria evolução. Você não está aqui para isso. Você está aqui para viver o novo, para construir o que ninguém construiu antes dentro de você, para se olhar com mais amor, mais paciência, mais verdade. Há algo muito poderoso na jornada de reconstrução, o momento em que você percebe que não precisa provar mais nada para ninguém. Você não precisa se justificar, não precisa se encaixar, não precisa convencer ninguém de que mudou. Basta você saber quem é agora. Basta você sentir paz ao se olhar no espelho. Basta você dormir com a consciência de que está sendo fiel a si mesmo.
Isso é liberdade. E a dor, por mais contraditório que pareça, pode te levar até essa liberdade. Quando você sofre e escolhe aprender, ao invés de se fechar, você se torna mais sensível à beleza da vida. Quando você perde e escolhe reconstruir, ao invés de viver na escassez, você se torna mais grato pelo que tem. Quando você é traído e escolhe se fortalecer, ao invés de se tornar frio, você se torna mais seletivo. E nunca mais entrega seu coração a quem não sabe cuidar dele. Você não precisa se tornar impenetrável. Precisa se tornar consciente. Não se trata de endurecer, mas de amadurecer. Não se trata de não sentir mais nada, mas de não se entregar mais a qualquer coisa. A dor te ensina a escolher com mais critério. E isso vale para pessoas, para caminhos, para decisões. Você aprende a filtrar. Aprende a ouvir sua intuição. Aprende a respeitar seus limites. E sabe o que acontece quando você começa a se tratar com mais respeito? Você se cura. Não de uma vez, mas aos poucos. Você começa a se proteger sem precisar se fechar. A confiar sem precisar se anular. A amar sem precisar se perder. Você começa a intenção em quem pensem entendes que não indinize quando é denter que quem foi embora te ensinou a ficar consigo mesmo. Que o que deu errado te ensinou o que não merece ser repetido. E que o que doeu te ensinou o caminho da verdadeira força, aquela que nasce de dentro. Essa força é a que te mantém de pé quando tudo ao redor quer te derrubar. É a que te faz levantar mesmo depois de ter sido esmagado emocionalmente. É a que te faz sorrir de novo, mesmo com os olhos ainda marejados. É a que te faz recomeçar, mesmo sem ter garantias. Essa força é você. Sempre foi. Tem um momento no processo em que você percebe: ninguém vai vir te salvar. Não da forma como você imaginava. E por mais duro que isso soe, é uma das maiores libertações que você pode viver. Você percebe que esperar reconhecimento, validação ou um pedido de desculpas não vai curar o que está aí dentro. A verdadeira cura começa quando você diz: eu escolho cuidar de mim, eu escolho seguir, com ou sem aplausos. E aí tudo muda. Você para de bater na porta de quem nunca te abriu espaço. Você para de tentar provar o seu valor para quem não soube enxergar. Você para de implorar amor, respeito ou presença. E começa a fazer o mais poderoso dos movimentos: voltar-se para si. Quando você se escolhe, o mundo começa a se reorganizar à sua volta. Não porque ele mudou, mas porque você mudou o lugar de onde olha. E quem muda o olhar, muda o caminho. A dor começa a perder força quando você não luta mais contra ela, mas a convida para a conversa. Você pergunta o que ela veio te ensinar e começa a escutar. E é nessa escuta, profunda, honesta, que você entende: nada foi em vão. Cada decepção revelou um ponto fraco. Cada abandono mostrou uma ferida antiga. Cada quebra te forçou a construir um novo alicerce. E por mais que tenha doído, tudo isso te trouxe até aqui. Mais firme, mais consciente, mais inteiro. É comum, em meio ao caos, pensar que está andando em círculos, que tudo se repete. Mas a verdade é que você está subindo uma espiral. Parece o mesmo lugar, mas você está em outro nível. O mesmo problema de antes não te quebra da mesma forma. A mesma ausência já não dói tanto. A mesma crítica já não te afeta tanto. Isso é sinal de evolução. Você está crescendo no meio da dor, mesmo sem perceber. Está se tornando alguém mais difícil de manipular, mais difícil de enganar, mais difícil de derrubar. E isso incomoda. Vai incomodar quem se beneficiava da sua antiga fragilidade. Vai incomodar quem achava que você sempre voltaria. Vai incomodar quem só sabia lidar com a sua versão mais fraca. Mas você não é mais aquela pessoa. Você não é mais quem aceita migalhas. Você não é mais quem se culpa por tudo. Você não é mais quem fica em silêncio diante de abusos. Você não é mais quem se esconde para não incomodar. Você agora aprendeu a se honrar.
E isso vale mais do que qualquer aceitação externa. Porque a verdadeira vitória não está em mostrar força para o mundo. Está em sentir paz ao fechar os olhos e saber que você foi fiel a si mesmo. Tem algo que só quem já passou por muita dor entende. Chega uma hora em que você não quer mais parecer forte. Você quer ser leve, quer ser verdadeiro, quer ser inteiro, quer se permitir sentir sem se afundar, quer rir sem peso, quer chorar sem culpa, quer viver e não apenas sobreviver. Esse é o renascimento. E ele acontece, na maioria das vezes, no silêncio. Sem plateia, sem palco. Só você, sua história, sua verdade. É ali que você começa a florescer. E sim, ainda vai ter dia difícil. Ainda vai ter recaída emocional. Mas agora você sabe. Isso não define o seu progresso. Você aprendeu a se acolher. Aprendeu a respeitar seu tempo. Aprendeu a não se julgar por sentir. Esse é o verdadeiro poder. Não o poder de parecer inabalável, mas o poder de seguir, mesmo quebrado. De amar, mesmo depois de ter sido ferido. De confiar, mesmo depois de ter sido traído. De continuar, mesmo depois de ter sido desacreditado. Você não está sozinho nessa. Milhares estão passando por transformações internas que ninguém vê. E o que nos une é isso. A escolha de não desistir de nós mesmos. Não espere mais pelo momento perfeito. Não espere mais pela força total. Vá com o que tem. Recomece com o que sobrou. Faça do pouco um caminho. E veja o quanto de você ainda está intacto e pronto para viver o melhor da vida. A dor não é o fim, é o ponto de virada. E você já está do outro lado. A força que você busca é a força que você já está se tornando. A dor te quebrou. Isso é fato. Mas agora algo novo está sendo construído a partir desses cacos. E por mais contraditório que pareça, essa nova versão que está surgindo é mais forte exatamente por ter quebrado. Você aprendeu a se juntar com mais firmeza. Você aprendeu que onde existia carência, agora precisa existir presença. Onde havia dependência, agora nasce autonomia. Onde havia pressa, agora mora maturidade. A reconstrução de dentro para fora começa quando você entende que não está mais no controle do que aconteceu, mas está totalmente no controle do que escolhe fazer com isso. Você pode usar sua história para se afundar no vitimismo ou para se reerguer com consciência. Pode repetir padrões ou quebrar ciclos. Pode usar os erros como desculpa ou como tijolos para erguer um novo caminho. A escolha é sua. Sempre foi. E aqui está a verdade. Ninguém vai lutar por você como você pode lutar. Podem até torcer, apoiar, estender a mão. Mas a travessia é interna. É solitária. É silenciosa. É crua. É você, com você mesmo. E ainda assim, ela pode ser linda. Porque é nesse processo que você se conhece de verdade. Você descobre que não era fraco. Apenas estava cansado. Que não era burro. Apenas estava carente. Que não era dramático. Apenas estava pedindo socorro do jeito que sabia. Você começa a se perdoar. E esse perdão é libertador. Perdoar por ter se calado. Por ter permitido demais. Por ter ficado onde já doía. Por ter confiado em quem não merecia. Por ter se esquecido de si. Mas agora é diferente. Porque agora você se viu. E quem se vê, se resgata. Quem se enxerga, se cuida. Quem se reconhece, se salva. A reconstrução também passa por limites. E aprender a dizer não é um dos maiores atos de amor próprio que existe. Não ao que te desvaloriza. Não ao que te esgota. Não ao que te prende. Você não tem mais espaço para o que não te eleva. E isso não é frieza, é sabedoria. Você não é arrogante por se priorizar. Você não é egoísta por se preservar. Você não é ruim por se afastar de quem te faz mal. Você só aprendeu com a dor que a sua paz vale mais do que qualquer vínculo artificial. A reconstrução também é feita de escolhas simples. Escolher com quem andar. O que consumir. O que pensar. O que tolerar.
o que alimentar dentro de si. Cada pensamento que você escolhe manter é um tijolo na sua nova estrutura interna. Cada emoção que você acolhe, sem negar, é uma raiz que cresce. Cada limite que você estabelece é uma parede que te protege. Cada decisão consciente é uma semente de força. Você está, sim, se reconstruindo. Mesmo que aos poucos. Mesmo que ainda sangrando. Mesmo que com medo. Porque a força não é a ausência de dor. A força é agir apesar da dor. E vai chegar um momento que talvez você nem perceba, em que você vai se olhar e não vai mais se reconhecer na versão antiga. Não vai mais entender como aceitou tão pouco. Não vai mais querer voltar. Não vai mais se encaixar em lugares onde antes implorava por espaço. Esse é o sinal. Você cresceu. Você renasceu. Você voltou para casa. Para si mesmo. E o mais belo é que, a partir daí, você começa a viver a vida com outros olhos. Olhos de quem já viu a escuridão e agora reconhece a luz. Olhos de quem já conheceu o fundo do poço e agora sabe valorizar a superfície. Olhos de quem já foi ferido, mas ainda assim escolheu não viver ferindo ninguém. A sua dor não foi perda de tempo. Foi laboratório. Foi semente. Foi fornalha. E o que sai da fornalha não sai fraco. Sai moldado. Sai puro. Sai pronto. Você está pronto. Não para ser perfeito, mas para ser inteiro. Não para nunca mais errar, mas para nunca mais se abandonar. Não para ter todas as respostas, mas para caminhar com firmeza, mesmo sem saber o que vem depois. Porque agora você confia em si. E isso, ninguém mais pode tirar de você. Você não é o que te aconteceu. Você é o que escolheu fazer com o que aconteceu. E a verdade é que, mesmo sem perceber, você fez escolhas corajosas. Você não se entregou. Não deixou que a dor definisse o seu destino. Mesmo no fundo do poço, você manteve acesa a faísca da esperança. Mesmo com medo, você deu mais um passo. Mesmo com dúvidas, você se agarrou à vontade de continuar. E é isso que te trouxe até aqui. Foram os dias em que você chorou escondido, mas ainda assim levantou para cumprir suas responsabilidades. Foram os momentos em que você engoliu o orgulho, em silêncio, e buscou ajuda. Foram as madrugadas em que você conversou com Deus, sem força, mas com verdade. Foram as decisões invisíveis, aquelas que ninguém viu, ninguém reconheceu, mas que você sabe o quanto custaram. Você passou por dores que ninguém entenderia, por batalhas que ninguém imaginaria, por tempestades que poucos suportariam, mas está aqui, mais firme, mais consciente, mais seu. E agora, você não é mais a mesma pessoa. Você se tornou alguém que inspira, alguém que carrega cicatrizes que contam histórias de superação, alguém que aprendeu, com a dor, a valorizar a vida. Alguém que não precisa provar nada para ninguém, porque já se provou tudo para si. A sua nova versão não precisa de aplausos. Ela vive em paz com o próprio reflexo. Ela sabe que a vitória não está em vencer os outros, mas em vencer o velho eu. Aquele que aceitava pouco, que se anulava, que se culpava por tudo. Agora você vive diferente. Você sabe quem merece estar ao seu lado. Você reconhece quem vibra com sua luz e quem apenas se aproveitava da sua sombra. Você enxerga as intenções, os padrões, as armadilhas. Você tem discernimento, sabedoria, clareza. E isso não veio fácil. Foi fruto de dor, de renúncia, de verdade. Mas também é isso que te permite agora viver com leveza. Porque quem já carregou o peso do mundo nas costas sabe o valor de caminhar sem fardos. Quem já implorou por amor sabe o valor de amar a si mesmo. Quem já foi traído sabe o valor da lealdade verdadeira. Quem já foi rejeitado entende que não precisa caber em todo lugar. Você aprendeu que paz é prioridade, que silêncio também fala, que presença vale mais que promessas, que amor não prende, liberta,
E se algum dia a dor voltar, se alguma perda te abalar, se alguma ferida ameaçar se abrir, você vai saber. Você já passou por piores. Você já sobreviveu ao que parecia impossível. Você já recomeçou com nada nas mãos, mas com tudo no coração. E foi o suficiente. Você vai lembrar que a força que buscava no mundo estava dentro o tempo todo. Que o que te feriu não te destruiu. Que o que te quebrou te formou. E que agora, nada mais tem o poder de te parar. Essa é sua nova versão. Mais leve. Mais inteira. Mais real. Você não precisa de máscaras. Não precisa mais provar que está bem. Você aprendeu a ser verdadeiro, a se respeitar, a se cuidar. E isso é liberdade. Então respire fundo agora. Sinta o peso da dor indo embora. Sinta a força que nasceu dentro de você. E entenda, o pior já passou. Agora é hora de viver. Viver com verdade, com amor, com propósito. Não apenas sobreviver, mas florescer. Você venceu.